Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui comigo, professor Alexandre dos Santos. Muito bem, e o que temos na nossa aula, professor? A nossa aula de número 33, nós temos como objeto de conhecimento equação polinomial de segundo grau do tipo ax² igual a b. Detalhamento, resolução e elaboração com e sem uso de tecnologias. Problemas que possam ser representados por equações polinomiais de segundo grau do tipo ax² igual a b. Muito bem, então agora te convido, vamos para a nossa aula. Muito bem, né? Então, como eu falei ali do nosso conteúdo, né? Função polinomial de segundo grau. Então, nós veremos aí quem é essa senhora, não é mesmo? Vamos lá, então. Nesta sessão, exploraremos algumas aplicações práticas das equações polinomiais de segundo grau. E aí tem um detalhe, no tipo ax² igual a b, em diferentes contextos do mundo real. Então, vamos trazer essa parte aqui, né, algébrica, para contextos reais que acontecem aí. Então, lembrando que nós vimos aí, nós temos aqui, ó, ax² mais bx, né, mais c igual a zero. Deixa eu separar um pouco aqui, que ficou um pouco junto, né? Igual a zero. É chamado aí de forma geral de uma equação polinomial do segundo grau, né? Também chamado de forma reduzida. Aqui o que acontece, né? Nós temos várias letras, né? Então aqui, lembram do x? Nós usamos aí x e y como variáveis, né? Então, nós temos aqui a letra x como a nossa variável nesta equação. Essa equação ela é chamada de equação, né? E aí, quando a gente dá um grau para a equação, essa aqui tem segundo grau. Quando damos um grau, nós estamos dando um grau mesmo, né? Quem tem o grau dessa equação é o polinômio, né? Ela é um polinômio aqui, então. Nós temos aqui um polinômio. Então, por isso, polinomial de segundo grau. Que quem tem o grau é o polinômio. Mas e o grau, professor? Como que nós vamos verificar aqui, então, o grau da equação? Nestes casos aqui, nós estamos vendo equações desse tipo, né? Então, o que acontece nos expoentes? Ah, professor, quem são os expoentes? São esses numerozinhos que ficam bem aqui. No caso aqui, ó, temos o 2, né? Vou até reforçar ele aqui, ó. 2. E aqui, né, olhando aqui para a nossa variável x, tá? Não aparece nenhum número, professor. Ele é o número 1, o expoente 1. Tá? Então, x elevado aqui na 1, né? Não precisa aparecer quando o expoente é 1. Então, quem é o maior expoente aqui da nossa variável? Tá? Na variável aqui nós temos o x. É o 2. Por isso que esse polinômio, né, que é a nossa equação aqui, né, que está formando a nossa equação, ele é do segundo grau. Então, nós temos uma equação polinomial de segundo grau, né? Ah, professor, mas e quem é esse A? Quem é o B? E quem é o C?
eles são chamados de coeficientes, né? E aí é importante também a gente saber aqui o que acontece com cada um deles. Ó, o A, né? Temos o B e temos o C. Ora, o A, ele vai estar sempre aqui, ó. O que essas letras elas estão? Multiplicando. O A está multiplicando quem? X ao quadrado. O B é o coeficiente aqui que está multiplicando o X, ele está com o X, né? E o C, ele não está com nenhuma, não está com variável, né? Chama ele também de, esse coeficiente aí de termo independente. Está independente da variável, né? Muito bem, então temos A, B e C. Então, se nós colocarmos no A igual a 1, B igual a 1, C igual a 1, nós vamos substituir aqui e vamos reescrever. Como é que vai ficar, ó, essa equação agora? A igual a 1. Eu vou reescrever x ao quadrado. Ah, professor, e cadê o 1? O 1 é aqui, o 1 está multiplicando o x ao quadrado, então ele não precisa aparecer. Mais, ó, veja aqui, ó, mais bx, então tem aqui mais, vamos fazer de preto aqui, mais b, olha, b também está dizendo aqui igual a 1, então b, ó, o b está aqui, ó, no lugar do b, 1 também vezes x, só que o 1 não precisa aparecer, que como é que fica? X, mais o c. Quem é o C? É 1. E agora, como ele não tem nenhuma letra, ó, vai ficar o 1 igual a 0. Então, nós temos aqui uma equação polinomial do segundo grau, né? Onde nós temos o coeficiente A, que é o que fica aqui junto com x ao quadrado igual a 1, o coeficiente B, que fica com x igual a 1, e o C, que é aqui independente, igual a 1. Tudo isso igual a 0. Tá? Isso é muito importante nós sabermos, né? Muito bem. Então, o que acontece quando nós temos essa forma aqui, né? Ó, ax ao quadrado igual a b. Deixa eu só arrumar aqui esse x. Ao quadrado é igual a b. Vejam que nesse caso, né? Nós aqui, ó, nós temos ax igual ao quadrado igual a um número. E aí temos que tomar cuidado para não confundirmos aqui com esse b que acompanha o x, né? Então, nesse caso aqui, ó, ax ao quadrado igual a b. Aí, nós vamos colocar, então, ax ao quadrado igual a 10. Vejam que o 10, agora esse b, nesse formato, ele está fazendo o termo independente, né? Então, nesse caso aqui, nós não temos essa parte da nossa equação, tá bom? Então, é nesses tipos de equações polinomiais que nós iremos verificar. Então, ó, a equação polinomial do segundo grau, ou equação quadrática, é uma expressão matemática que pode ser representada dessa forma. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. E aí onde nós vimos, né, que x é a variável desconhecida, né, a e b e c são os coeficientes, né, então aqui, ó, constantes, né, constantes é justamente aqui, ó, o inverso de variável, né, ele não tem variação. Com A diferente de 0, tá, ó, A diferente de 0. Porque se nós colocarmos aqui um valor 0, ó, 0, x ao quadrado mais bx mais c igual a 0, o que acontece aqui? Quando o 0 multiplica algo, né, isso se torna 0. Ó, o coeficiente está multiplicando. Então, isso aqui vai para 0.
Então, isso aqui vai ser zero. Nós teremos lá bx mais c igual a zero. O que aconteceu aqui, professor? Vejam que o x ao quadrado, né, nós estamos falando que essa é uma equação polinomial do segundo grau por causa desse quadrado. Quando eu tenho a igual a zero, eu tenho uma equação polinomial de primeiro grau. Tá? Por isso que A tem que ser diferente de zero. Isso é importante. Então, temos aqui ax ao quadrado é o termo quadrático, bx é o termo linear e c é o termo constante. Muito bem. Então, nós veremos, né, esse tipo de modelagem aqui no mundo real, né? Professor, o senhor começou a aula dentro do mundo real. E agora aqui, ó, lançamento de um foguete, de uma nave espacial, né? Responsável até agora, né? Você está assistindo, você está vendo esse vídeo graças aos satélites, não é mesmo? Então, olha aí, a matemática que está por trás, né? Até de quase toda a tecnologia que existe, né? E, logicamente, está aqui atrás também do lançamento do foguete espacial. Né? Tudo bem. Então, temos aí, ó, deu tudo certo, graças à matemática, à física, né? E essa física, ela é toda embasada, o quê? Na matemática, né? Muito bem. Então, nós vamos ver o que tem a ver o lançamento de um foguete, né? Ou lançamento de um projétil também. Imagine que estamos estudando o lançamento de um projétil, tá? E a altura, e agora nós vamos dar algumas letrinhas aqui, né? Ó, a altura H, tá? Ah, professor, mas e se eu quiser chamar de A a altura, né? Porque começa com a letra A. Normalmente nós utilizamos o H, né? Toda a parte da matemática, de física, né? Para representar as alturas, tá bom? Então já vai aí usando o H. H do projétil em relação ao tempo T. E aí sim, ó, o tempo T, né? A gente vai usar a própria letra T, que é a inicial do tempo. Pode ser modelada pela equação H vai ser igual a T ao quadrado mais B, onde A e B são constantes. Vejam aqui, ó, que nós estamos falando, né, de uma equação do tipo, ó, né, ax ao quadrado igual a b, né? E essa equação, ela é justamente essa daqui, tá? Nós temos, né, não é a mesma, mas ela tem essa representação aqui no lançamento desse projétil, tá? Vejam aqui que aqui nós temos uma situação, então, real, né? Uma aplicação dessa matemática. Problema. Se um projétil é lançado de uma altura inicial de b metros com uma aceleração constante a, como podemos determinar o tempo que levará para o projétil atingir o solo? Olha que legal essa situação. Se um projétil é lançado de uma altura inicial, né? Então a altura inicial aqui por b, com uma aceleração constante a, como podemos determinar o tempo que levará para o projétil atingir o solo? E aí temos toda uma matemática, modelagem aqui, né, para utilizarmos. Olha, vejam aqui que nós estamos lembrando, né, da nossa equação polinomial do segundo grau, do tipo ax ao quadrado igual a b. E agora nós temos aqui essa mesma relação. Por quê? Ó, nós estamos aqui h igual a t ao quadrado mais b. De onde veio isso?
Porque essa já está modelada a equação do lançamento do projétil. H igual a T ao quadrado mais B, né? E aqui o problema ele te dá aqui B, né? Metros, altura inicial. E nós temos aqui o H, ó. H é o quê? A altura. Então, nós queremos saber o tempo que levará para o projétil atingir o solo. Quando ele atingir o solo, H é a altura. Quando ele atingir o solo, qual será a altura que nós estamos falando? Imagina aí. Você quer medir algo que está no solo, está colado lá no solo, né? Ele, quando está no solo, né? Esse objeto, ele vai estar sempre com a altura igual a 0, tá? Então, olha só, como a gente, né, temos que ter toda a leitura aí. Então, altura igual a 0. Então, 0 é igual, né, a AT ao quadrado mais B. Vejam que essa equação, eu posso colocar ela da mesma forma. AT ao quadrado mais B igual a 0, tá? Vejam aqui, ó. Igual a 0. Essa e essa são as mesmas equações. O que acontece é o que esse aqui estava aqui no segundo membro, esse no primeiro, e agora esse está no primeiro e esse está no segundo. Alterou alguma coisa? Alterou o lado que nós colocamos, mas essa igualdade, ó, isso tem que ficar bem claro, não se altera. Uma é igual à outra, continuou. Eu posso fazer isso em qualquer momento, de acordo com o que você achar melhor, tá? Mas é importante que a leitura seja essa, a nossa igualdade. E agora, o que aconteceu aqui que ficou AT ao quadrado igual a menos B? Você conseguiu entender? Vejam que nós temos AT ao quadrado mais B. Eu quero deixar só AT ao quadrado aqui. Esse mais B, como é que ele sai desse lado aqui, né? Para ficar só o AT ao quadrado aqui, a gente fez menos B dos dois lados, né? Aí mais B menos B, aqui ficou sem, fica menos B desse lado, né? Em outras palavras, ele estava somando, passa para o outro lado, subtraindo, né? Mas a gente entendeu o que aconteceu na equação. Foi colocado menos B de um lado e menos B desse lado. Aí esse vai para 0, mais B com menos B é 0. E no outro lado vai ficar o menos B. Tá? Então, nós temos aqui AT ao quadrado igual a menos B. E ele tem essa carinha aqui, né? O que aconteceu é que o B aqui, né, já tem um sinal negativo. Tá? Muito bem. Então, agora vamos encontrar, né, T. T nos dará o tempo que leva o projeto para atingir o solo, que é o que se pede. Né? Então, um projétil lançado verticalmente para cima, com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, o alcance máximo do projétil, considerando a aceleração devido à gravidade, é igual a G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Pode ser modelado pela equação. Então, nós temos aqui a equação. H de t igual a menos 4,9t ao quadrado mais 20t, onde H é uma altura em metros e t é o tempo em segundos. Aí nós temos a pergunta, qual é o tempo de voo do projétil? Ou seja, por quanto tempo o projétil está no ar? Então, vamos lá. Ó. Agora que a gente já viu, né, o que acontece? Ó. Aqui o projétil H é a altura em metros e T é o tempo. Então, agora,
substituir HT por zero na equação para encontrar os tempos em que a altura é zero. Nós já vimos, então, quando ele está no solo. E aí nós temos a nossa equação. Menos, ó, vejam que como eu falei aqui, né? Ó, aqui nós temos uma igualdade, onde zero está do lado, o primeiro membro, e aqui nós temos a outra parte, no segundo membro, e aqui a mesma coisa, ó. Ó, isso é igual a isso. Só fizemos trocar de um lado para o outro, então por isso que tem o ou. Tá? Muito bem. E agora? Nós vamos então fatorar a equação e encontrar os valores de t. O que é fatorar aqui? Vejam que t está multiplicando aqui e multiplicando aqui. Então, nós vamos isolar o t. Isso é o mesmo dizer que t está multiplicando menos 4,9t, ó. T vezes menos 4,9t é igual, ó, menos 4,9t ao quadrado. Exatamente isso. E quem é 20t? É t vezes 20. Então, vai ficar aqui, ó, mais 20. Ok? Igual a zero. Então, isso representa o momento em que o projétil é lançado. E agora, ó, como nós temos aqui, ó, essa equação, né? Basta resolvermos. Então, nós temos aqui que uma, né, é o t igual a zero, né? O que vai acontecer, ó? A gente já tem que t, ó, t menos 4,9t mais 20. Opa. Deixa eu só arrumar aqui que esse t ficou quase um mais. Mais 20 é igual a zero. Então, isolando aqui, nós já temos o primeiro valor para o t, né? Ó, isso aqui vai passar para o outro lado, dividindo, ou a gente vai dividir os dois lados, né? Vai ficar zero dividido por tudo isso daqui. Então, o que vai acontecer? 4,9t mais 20. Então, a gente já tem que t é igual a zero. Só que nós temos dois valores para o t, tá? É uma equação polinomial de segundo grau. Então, olha só. Agora, nós temos, então, isso daqui igual a zero. E quando nós trocarmos o t para o outro lado. Então, nós vamos descobrir o outro valor agora de t. Menos 4,9t mais 20. Olha como fica fácil essa equação. Vou botar o 20 para o outro lado, né? Tá somando, passa subtraindo. Lembrando que eu fiz, né? O que a gente fez aqui? Botamos menos 20 dos dois lados. Tá? Só para ficar claro. E a gente quer deixar só o t aqui, né? Então, divide os dois lados por menos 4,9. Menos e menos dividido aqui, ó. 4,9, ele é aproximadamente 5. Né? Então, 20 dividido por 5, 4, né? Então, nós temos aqui aproximadamente 4. E o sinal, professor, ó, menos dividindo menos, é o mesmo da multiplicação. Sinais iguais, resultado positivo. Ó, aí a gente descarta o tempo zero, que é quando estava no solo. E o tempo de voo, então, é o nosso 4, que são 4 segundos. Muito bem. Agora vamos ver mais um exemplo falando de finanças. Tá? Então, uma pessoa investe uma quantia P de dinheiro a uma taxa de juros composta de 5% ao ano. O montante acumulado após 3 anos pode ser modelado pela equação A
T igual a P, aí dentro do parênteses 1 mais 0,05 e um T no expoente, né? Muito bem. E aí pergunta, se a pessoa investir R$1.000, quanto dinheiro ela terá depois de 10 anos? Então aqui a gente tem que saber, né? Substituirmos. Ó. Então, tempo, qual é o tempo que se pede? 10 anos. O nosso P, né? Que é o nosso valor aí, o principal, que é o valor inicial, é 1.000 na equação. E aí sim, dados esses, nós conseguimos montar aqui a nossa equação. A10 igual a 1.000, que multiplica 1 mais 0,05, né? Vou botar uma vírgula aqui. Elevado na 10. Então, vamos calcular. Então, temos aqui, ó. Então, primeira coisa, nós substituímos, né, na equação tempo. Ó, a nossa equação era AT, né, igual a P 1 mais 0,05 T. Então, nós temos aqui, ó, T e o T. Quem é o T? O T é 10. Então, ó, 10 e 10, né? E aí o P, que é o valor principal, que é o valor inicial, R$1.000. Então, temos aqui, ó, P, no lugar do P, R$1.000. E aí nós temos a nossa nova equação, tá? Então, nós temos aqui, ó, 1 mais 0,05, né, que é 1,05, né, elevado na 10ª potência. E aí sim, né, que nesse caso aqui, nós utilizamos aqui uma calculadora, né, tá? Então, nós temos aqui, ó, aproximadamente, ó, esse valor aqui. O que é esse valor aqui que nós vimos nas nossas aulas? O que é o expoente 10? É 1,05 que multiplica 1,05, né? Quantas vezes? 1,05. Ele vai se multiplicar por ele mesmo 10 vezes, né? Então, tem várias calculadoras onde você vai ter lá, muitas vezes assim, Y, né? Você vai colocar lá 1,05, vai clicar nessa aqui e vai botar 10, né, para representar o expoente. Né? Ou se não, se você não tem uma calculadora científica, você clica no igual. Né? Bota 1,05 vezes 1,05 e vai botando no igual. Né? E conta as 10 vezes. Tá? E aí vai dar esse valor. 1,62889, tá? Vezes 1.000, né? Vezes 1.000. Você vê que, repara que vezes 1.000, ó, são 3 zeros, ó. A vírgula vai dar 1, 2, 3 casas, né? Que é justamente a quantidade de zeros aqui. 3, né? Para a direita. Então, vai dar um total de 1.628,89 após os 10 anos. Então, nós vimos aí vários, né? Vimos aí os exemplos. Vimos 2 exemplos. Um falando sobre o lançamento de um projétil, né? Nós fizemos a conta. E depois também aí na matemática financeira. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Ficamos por aqui.